presença do Espírito Santo que já está aqui nesse lugar. Estávamos aqui mais cedo no passagem de som, no ensaio, e já conseguimos sentir a presença do Senhor aqui. O Senhor já estava falando conosco aqui. E eu quero te convidar a fazer parte daquilo que o Espírito Santo quer fazer aqui nesse lugar, nessa noite. Que eu creio que Ele tem grandes coisas para nós como igreja, amém? Comece a clamar, comece a buscar pela presença do Senhor. Coloque o seu coração à disposição daquilo que o Espírito quer fazer na tua vida nesse momento. Não pense naquilo que está lá fora, mas se concentre no que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração essa noite. Oh Jesus, vem nesse lugar. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, Jesus. Vem nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Tu és digno. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Vamos cantar, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, nós te desejamos. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Tu és o nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Com toda alegria, adore ao Senhor. Diga: Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o
Deus presente. Aleluia, Jesus. Há uma graça se estou em meu fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado. Aleluia! Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. 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 Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada me separa, nada nos separa. Obrigada, Jesus. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto
meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado como fui liberto em ti, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Oh, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Não é fácil dizermos, mas em Ti, Jesus, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos está em Ti. Nós Te agradecemos. Em Daniel 3, 17 e 18 diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que mandastes erguer. Às vezes está tudo errado na nossa visão, não conseguimos ver. Sabe, hoje eu fui lá no Morro Azul, tão lindo, e lá eu só conseguia ver Pomerode, e lá eu conseguia ver lá no fundinho Blumenau. Essa era a visão que eu tinha dali. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô num lugar tão alto, eu subi tão alto, meu carro quase não subiu porque é muito fraco o motor, e eu só consigo ver isso. Aí a minha filha começou a dormir no morro ali, eu me deitei junto com ela e fiquei olhando assim e pensando, Deus consegue ver tudo, o mundo todo, todas as pessoas, todas as cidades, todos os países, todos os continentes, tudo, Ele consegue ver tudo. Então isso quer dizer que Ele não esqueceu de ti, que Ele continua olhando por ti. E na minha visão limitada, mas o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por onde eu vou começar, o que o Senhor quer de mim, por que estou aqui, para onde vou? E muitos pensamentos vieram na minha cabeça. E aí eu lembrei, o Senhor está olhando tudo, Ele tem tudo sob controle. E ainda assim, como diz esse versículo, se Ele não nos livrar, se ainda assim alguma coisa der errado na tua vida, Ele ainda continua sendo Deus, porque Ele não muda, porque Ele não erra, porque Ele não falha. E podem acontecer coisas horríveis, mas Ele continua sendo Deus. E se acontecer coisas boas, glória a Deus, porque Ele também é bom, Ele também é Deus. Você confia nesse Deus que é soberano, acima daquilo que conseguimos ver, acima daquilo que presenciamos na nossa pequena rotina, nossa pequena vida? Eu quero te convidar nesse momento a depositar a tua confiança no Senhor, pois Ele te guarda, pois Ele te livra, pois Ele te cerca, por detrás, por diante, no teu lado, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe o que vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos. Ele já tem tudo sob controle e Ele não esqueceu de ti. Oh, Jesus, obrigada porque Tu és um Deus tão presente. E muitas vezes não conseguimos compreender o porquê de certas coisas acontecem. Mas obrigada, porque sabemos que temos um Deus que não falha. Obrigada, porque sabemos que temos um Deus que não erra. Oh, Jesus, fala conosco, que possamos entender que somente precisamos de Ti, que o resto tudo vai acontecer por consequência de estarmos andando contigo, de não desanimarmos. Nessa canção que acabamos de cantar diz:
Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei e eu persistirei. E assim nós queremos ser. Oh Jesus, não queremos cantar apenas palavras, apenas músicas bonitas para Ti, mas queremos viver de verdade isso que acabamos de cantar, sabendo que há um outro na fornalha. Nós queremos, Jesus, confiar em Ti a cada dia mais, assim como aqueles homens que foram lançados na fornalha ardente. O Senhor estava ali e o Senhor os livrou. O Senhor estava ali. E eu digo para ti, meu irmão, o Senhor está contigo. Confie no plano dEle. Confie nos sonhos dEle para a tua vida. Oh Deus, abra a nossa visão. Abra a nossa visão. Que possamos entender qual é o teu plano. Oh Jesus, abra a nossa visão. Tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Vamos cantar, não há nada melhor. Que
que pedimos ou pensamos. O Senhor pode, Ele é poderoso. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. E eu me rendo. Nós nos rendemos diante de ti, Jesus. Nós nos rendemos aos teus pés, Jesus. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim. Nós queremos te ouvir. Fala pra mim. Então se renda na presença dele. E eu me rendo. E eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. E eu me rendo. E eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Se renda na presença dele, se derrame aos pés de Jesus, entregue tudo ao Senhor. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval
de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer Declara isso nessa noite. Faz o teu querer em mim. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer em mim. Mais uma vez declare. Faz teu querer. Faz teu querer em mim. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda honra. Você pode tomar o seu assento. Continue nesse espírito de adoração e oração, clamando para que o querer dEle seja feito na nossa vida. Amém? Glória a Deus por esse momento, glória a Deus por essa equipe, por esse ministério, glória a Deus pela vida de cada um, que Deus lá na eternidade sonhou para que estivesse aqui nessa noite, para que junto a gente possa louvar o nome dEle e ouvir mais a sua palavra. Eu glorifico a Deus a cada oportunidade que nós temos de podermos cultuar ao nome do nosso Senhor Jesus. Você fica feliz com essa oportunidade? Diga amém. Não, você não entendeu. Você fica feliz com a oportunidade de poder cultuar ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. Creio que o que Deus tem feito no decorrer do dia, no decorrer dessa semana, é algo maravilhoso, é algo que vem diretamente de Deus para as nossas vidas. E eu creio que Deus ainda fará grandes coisas no decorrer desse culto, no decorrer desse tempo. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3.
que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe do testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. A última parte, vamos ler de novo. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E eu quero pedir a você que você repita comigo a seguinte frase: eu sou um missionário integral. Agora com mais força, glória a Deus, obrigado, Pati. Eu sou um missionário integral. Vamos orar de novo? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de louvor. Obrigado, Deus, porque fomos muito ministrados pelo Senhor através das pessoas que aqui serviram. E te louvo, Deus, por essa oportunidade de a gente poder junto aprender da Tua palavra. E que apesar de mim, o Senhor possa falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós fôssemos colocar um tema nessa mensagem, ela seria missionário integral. Olha que legal esse nome. E sempre que nos vem à memória algo sobre missões, eu não sei se na memória de vocês, mas na minha, sempre que a gente fala de missão, sempre que a gente relembra missões, sempre que nos é falado sobre algum trabalho missionário, é normal que nos venha à memória aqueles cultos onde bandeiras de outros países são expostas, não é verdade? Vai ter culto de missões lá na Igreja Livre. Puxa vida, vai ter umas bandeiras diferentes, não sei de que país, não sei de que cultura, onde homens e mulheres passam uns vídeos, vão falar ao nosso coração dos seus trabalhos no campo, de homens e mulheres que abrem mão da sua vida e vem falar para a gente do seu trabalho no campo, o trabalho que tem desenvolvido em outras culturas, em missões transculturais, em povos não alcançados, lugares muito longes, muitas vezes inóspitos. Talvez quando nos é falado sobre missões, o que nos vem à cabeça é qual vai ser o sotaque que o bendito do crente vai ter quando pregar. É ou não é verdade? Muitas vezes, queridos, tratamos do assunto missão como um assunto longe da nossa realidade. Um assunto que nos é falado, que nos é ensinado, que nos é transmitido, mas dentro do nosso cotidiano é muito pouco aplicado, é muito pouco vivido. Quando talvez nós tratamos de missões, o que logo nós lembramos é daquela bendita, daquela oferta que nós esquecemos de dar para aquele missionário que a gente garantiu que ia dar. Poxa vida, tinha uma oferta para esse cidadão e eu não dei. Talvez venha, não sei na tua memória, mas talvez na minha, talvez na de alguns aqui. Quando a gente fala de missão, é isso que vem à memória. A gente fala de missão como se fosse algo longe, como se fosse sempre algo muito distante da nossa realidade.
Quando muitas vezes nós tratamos de missões, tratamos como se não fosse também uma responsabilidade nossa essa missão. Mas a pergunta que fica é: qual é a nossa missão? Para qual missão eu e você fomos chamados? Por que nós estamos aqui? O porquê você vem domingo após domingo num culto? O porquê você vai ao GC? O porquê você serve pessoas? O porquê você existe? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? E tem pessoas que vivem a sua vida inteira sem saber responder essas perguntas. Passam a vida ouvindo do Evangelho, passam a vida servindo, e muitas vezes quando lhe é questionado: ei, qual que é a tua missão? Ele não sabe te responder. Responda para você mesmo: você sabe responder qual é a sua missão? Você sabe com veemência responder para o que você foi chamado? Paulo, quando está escrevendo essa carta a Timóteo, ele faz a ênfase, ele faz questão de lembrar Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo. Vamos voltar ao texto lá. Olha o que ele fala: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Olha que interessante o que Paulo escreve a Timóteo: desejo muito vê-lo, para que essa alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha só o recado: por esta razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Torno a lembrá-lo. Paulo faz questão, através dessa carta, de dizer a Timóteo: ei, torno a lembrá-lo. Eu estou te lembrando de novo, eu estou te trazendo à memória. Eu quero que você pense, eu quero que você relembre, e quero que você mantenha viva a chama do dom de Deus. Paulo traz à memória de Timóteo qual era o chamado de Timóteo, para o que ele foi chamado. Paulo refresca, Paulo relembra: ei, Timóteo, presta atenção, relembre, mantenha viva essa chama. E creio, queridos, que de fato Deus tem um chamado para cada um de nós, um chamado específico em diferentes áreas, diferentes formas. Mas veja bem, nosso chamado específico será sempre norteado pela missão da igreja. Nossa missão específica e particular será para o bem da igreja, para o bem do corpo. Você ter uma missão solitária que não faz parte da igreja local é o mesmo que você receber a missão de ser artilheiro de um jogo de futebol sem ter um time. Não, eu fui chamado para ser artilheiro. Deus colocou essa missão, eu vou ganhar, eu vou ser o cara artilheiro. Tá, em qual time você joga? Não sei. Parece distinto. Não existe como. Não há possibilidade. Não tem como um artilheiro sem time ser artilheiro. Assim como não tem como nós termos uma missão específica que não é vinculada à igreja. Tudo parte do corpo. É importante, às vezes as pessoas segregam demais. O missionário transcultural, ele existe um pastor que cuida da vida dele, ou pelo menos deveria existir. Eu vou viajar pelo mundo. Qual vai ser a igreja local que vai te enviar? Qual vai ser o pastor que vai ligar para você e pedir como é que está o teu devocional? Qual vai ser o pastor que vai ouvir os teus pecados, ouvir as tuas tentações? Não existe chamado dentro da igreja que não seja para o bem comum da igreja. E não existe chamado específico fora da igreja. Nós temos, queridos, à luz da palavra, uma missão dada pelo próprio Cristo. Leiam comigo lá, se vocês quiserem abrir, senão não precisa.
Mateus capítulo 10, versículo 7 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Outro versículo que nós estamos trabalhando nesse mês de maio, no mês de junho, acerca de intencionalidade na missão, discipulado, está lá em Mateus 28, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é uma ordem. Jesus não dá margem para possibilidades. Talvez eu precise ir, mas não sei, Jesus não foi muito específico. Não, ele falou: vão pelo mundo todo. Ele dá a ordem, ele dá o território, e ele dá a mensagem: e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele dá a ordem, ele dá o território, e ele dá o público-alvo, numa única frase. Nós temos uma missão, queridos, como igreja, que é uma missão central. Ela é a missão da igreja: pregar o evangelho da salvação através do sacrifício da pessoa de Cristo Jesus, 100% Deus e 100% homem, morto na cruz e ressurreto ao terceiro dia. Qual é a mensagem que nós pregamos? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu, pagou pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, e breve voltará para buscar a sua igreja. Você crê nessa verdade? Amém. Glória a Deus. Temos essa missão, queridos, de levar esse evangelho da salvação aos perdidos, a mensagem de arrependimento, a mensagem de que é necessário nos arrependermos dos nossos pecados, para que através da pessoa de Cristo a gente tenha vida eterna. Porque se nós não estivermos em Cristo, nós teremos condenação eterna. E aqui eu queria tratar acerca de um pequeno assunto, que é muito grande o assunto. Quando a gente fala de salvação, queridos, a gente não fala apenas de salvação para essa era temporal. A gente não está falando de um evangelho que apenas muda a sua vida nesta vida, que vai fazer você largar os seus vícios, que vai fazer você melhorar o seu relacionamento com os filhos, que vai fazer você ser um marido excelente, uma mulher excelente, um pai excelente, um profissional excelente. Deus faz todas essas coisas, sim ou não? Amém, Ele faz. Mas esse evangelho da salvação não diz respeito somente a isso. Nós temos que nos lembrar de que essa mensagem de salvação diz respeito à eternidade, queridos. E às vezes a nossa visão, ela é muito horizontal, e a gente se preocupa tanto com essa era, tanto com essa vida, que a gente às vezes esquece até mesmo de cuidar do nosso coração, e de a gente mesmo pensar na eternidade. É muito lindo o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa aqui nessa vida, mas é muito lindo saber que Deus pode pegar um maltrapilho de um mendigo, que não tem nada nessa vida, e transformá-lo, e restaurá-lo, e perdoar os seus pecados, e esse um dia morar na eternidade nos céus. Assim como uma pessoa muito rica, que tem tudo nessa vida, reconhecer que é pecadora, e que carece da graça de Deus, e também ser salva mediante a graça, e morar no céu. Não é lindo? Mas é necessário que a gente desapega. Não tem a propaganda? Desapega nessa vida, meu irmão. Se você tem dúvidas quanto ao seu chamado, #fica a dica. Você hoje recebeu um chamado. Eu não sei para que fui chamado. Você foi chamado para pregar o evangelho de arrependimento e de salvação através de Cristo. Entendeu? Alright? Então let's go, irmão. Não perde tempo. A gente cantava, e às vezes ainda canta uma canção que fala que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Mas às vezes, queridos, podemos até nós mesmos pensar: por que pregar o evangelho a pessoas que aparentemente nessa vida estão tão bem? Por que falar de um evangelho que salva ao meu chefe de trabalho, ao dono da empresa, ao meu vizinho, visto que ele às vezes aqui nessa vida parece que tem uma vida melhor que a minha? O meu patrão, ele anda com um carro mais confortável que o meu.
A casa é mais chique, mais moderna que a minha. Os filhos são mais ricos que os meus. E a gente traça um comparativo com o olhar nessa vida. Quando na essência, se não há arrependimento, ele está fadado à condenação eterna no inferno. Do que adianta, meus irmãos, nós temos uma linda vida nesse lugar e sermos condenados eternamente? Do que adianta? Às vezes a gente traça um comparativo que não deveríamos fazer. Em um salmo, Asaf faz esse comparativo e no final ele fala assim: mas eu vi o final dos ímpios. E quase que eu também escorreguei, mas eu não escorreguei. Nós precisamos tirar a nossa visão desse mundo temporal. Nós precisamos colocar a nossa visão na eternidade. E nós precisamos pregar o Evangelho, porque, como o Fabinho falou no domingo passado, é como se nós estivéssemos... Quem aqui já assistiu Pica-Pau? Levanta a mão. Glória a Deus. Você perdeu muito tempo da sua vida. Sabe o episódio que os cidadãos eles vão pelo tonel na cachoeira e o povo fica... Ah! Às vezes a igreja fica lá assim, ó, ah, mais um para o inferno. Aí o outro, ah, mais outro, mais um. Ah. Seria trágico se não fosse triste. Seria cômico se não fosse trágico. As pessoas estão morrendo, queridos, sem Cristo. Isso tem que nos chocar. Isso precisa nos movimentar a pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho de arrependimento. Nós precisamos, e isso é missão da igreja. Nós precisamos parar de traçar o comparativo nessa vida terrena, colocar a nossa visão na eternidade e pregar o Evangelho. Porque tanto o mendigo que não tem o que comer amanhã, quanto o rico que tem milhões e milhões na conta, ambos, se não se arrependerem, vão para o inferno, e nós precisamos pregar para ambos. Deixe que a sua vida seja um altar. Viva um relacionamento com Deus a ponto de a tua vida aqui pouco importar. Se você tem carro ou não tem carro, se você vem ao culto de bicicleta, caminhando, engateando, não sei. Mas que o teu relacionamento com Cristo seja de tamanha intimidade, que tanto o rico quanto o pobre parem para te ouvir, para falar as grandiosidades de Deus, da grande obra redentora que começou no coração de Deus. A gente se engana às vezes, pensa que tal igreja começou missão, tal outro começou missão. A missão nasceu no coração de Deus, o primeiro missionário da existência, Deus. Queridos, nós precisamos nos lembrar diariamente a qual missão nós somos chamados. Essa missão que nasceu no coração de Deus, culminou em Cristo na cruz, e como disse antes, salvação essa que diz respeito à eternidade. Deus sim tem uma grande vida e vida com abundância para nós nessa vida, mas Ele está mais interessado com a eternidade. Quer um exemplo disso? O jovem rico chega para Jesus e pergunta: o que é necessário para ter a vida eterna? Faz isso, 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 tudo isso eu já faço, show de bola. Beleza, então vende tudo que tem e me segue. Jesus precisava das riquezas do jovem? Não. O que Jesus queria? O coração daquele cidadão. Mas o coração estava tão apegado às coisas dessa vida que ele não conseguiu largar a mão daquilo e seguir a Jesus, e ser discípulo de Jesus, e andar com Jesus. Se ele soubesse com quem ele estava falando, o próprio Deus encarnado. Pois eu largo tudo, eu abandono tudo para te servir. Outra que pega aquele perfume caro, derrama aos pés, né? O Judas, o queridão, foi lá, podia vender para os pobres, podia fazer algo melhor com isso aí. Olha a preocupação nessa vida. Quando Jesus fala: meu irmão, fica quieto, cara. Acho que se fosse na nossa época ele falaria assim: meu irmão, fecha a matraca.
Abra comigo também, se você assim quiser, Tiago capítulo 4. Verso 12 ao 17 diz assim: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você só fazer o mal é pecado. Você deixar de fazer o bem também é pecado, meu irmão. Se a gente for analisar à luz, não da palavra, mas de um dicionário, tá certo, gente. Então a gente foi chamado a uma missão de salvação. Ok, entendi. Mas o que é missão? Eu sei a mensagem que a gente tem que pregar, mas o que é missão? Incumbência que alguém deve executar, a pedido ou por ordem de outrem. Olha a segunda aqui, conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa em outro local ou país. A quem a gente executa a missão? Quem nos pediu para pregar o evangelho? Jesus. Amém? Qual que é a tarefa que nós temos que pregar? Qual que é a tarefa que nós temos que cumprir? Como diz Mateus 10:7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Queridos, o reino do qual pregamos não diz respeito a este mundo temporal apenas, mas sim à eternidade. Por isso, muitas vezes, precisamos ouvir o que Paulo disse a Timóteo. No texto, o primeiro texto que a gente leu lá, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Pensa numa linda missão que nós temos. Nós não podemos nos deixar intimidar. Eu creio que Deus usa diferentes formas, cada um com o seu talento, com o seu dom. Mas todos nós temos um chamado missionário em comum, que é pregar o evangelho, e todos os dons e talentos a que Deus distribui como Ele quer, como diz a palavra, é para o bem comum da igreja, que tem a missão de pregar o evangelho. Deus não vai dar um dom e um talento para que você venha aparecer, meu irmão. Você tem que diminuir, como disse João Batista, que eu diminua para que o Senhor cresça. Você acha legal, o pessoal que serve no Ministério do Louvor, legal. Vem para ver, meu irmão. Hashtag fica a dica. Vem para o louvor. É maravilhoso servir no louvor. Quem serve no louvor aí, levanta a mão. É maravilhoso, não é, meu irmão? Me ajuda aí. Glória a Deus. Mas eles sabem aqui que muitas vezes Deus nos ensina aqui em cima que a gente deve diminuir, nos leva ao pó, para que Ele cresça. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus dá dons e talentos. É por isso que Deus distribui conforme Ele quer, porque é para o bem comum da igreja. Não é para que ninguém apareça, não, é para que Cristo apareça. A gente vê através dos textos até aqui compartilhados de que o trabalho missionário não é só dos missionários transculturais, mas sim da igreja. E se você, meu irmão, não se vê como um missionário e só coloca essa responsabilidade para aqueles cidadãos que vão lá para outras culturas, se você não se vê como um missionário, você certamente perdeu seu tempo vindo para cá. Se você não tem claro na sua mente e no seu coração o chamado colocado à igreja,
talvez você precise de fato ver se você faz parte dessa igreja. Qual que é a visão da nossa igreja? Quem sabe aqui? Quem nós somos como igreja? O pastor Diego sintetizou isso de uma maneira maravilhosa. Somos uma igreja reformada, porém contextualizada. Toma essa, meu irmão. Toma distraído. Isso nos resume. É o que nós somos, é o que nós pregamos. Nós precisamos saber que a responsabilidade, a incumbência de ser missionário é minha e sua. Não só do Luiz Fernando de Anaína, não só dos Quintana. O pastor Diego está lá em Portugal, fazendo um trabalho maravilhoso com os pastores, com os missionários de lá. Mas a responsabilidade de missionários não é só deles. Isso foi uma missão dada à igreja. E se você faz parte da igreja, você faz parte dessa missão. Pessoas, muitas vezes nessa vida estão bem, porém estão morrendo sem Cristo, sem arrependimento. E mesmo a gente sabendo disso, a gente fica indiferente. Pessoas, muitas vezes, nos nossos trabalhos, nos lugares onde a gente estuda, parentes próximos, que comem aquele churrasco maravilhoso com a gente, muitas vezes deixam de ouvir a mensagem do Evangelho, porque eu e você somos covardes. E como Paulo chamou a atenção de Timóteo, ele falou: Deus não nos deu o espírito de covardia. Os covardes não herdarão o reino dos céus. E eu creio que de fato Deus está criando crentes aqui corajosos. Se você crê nisso, você absorve essa verdade. Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Mais um texto para a gente firmar bem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. O que ele está dizendo? Que essa missão, ela precisa que você seja integral nela. E geralmente nós associamos um trabalho integral na igreja com um trabalho remunerado na igreja. A gente precisa separar isso. O pastor Diego é integral na obra. Não é assim que a gente fala? E você, meu irmão, não é integral? Se não é integral, não vale. Mas eu não ganho pago. Ganhar pago é outra história. Ser remunerado para servir na igreja é uma coisa. Ser integral na obra é outra coisa. Às vezes pessoas que são remuneradas não são integrais. E às vezes o integral não é remunerado. O pastor Diego recebe, e eu creio que de maneira extremamente justa, que nós temos uma diretoria abençoada aqui, recebe para que gaste o seu dia para cuidar da gente. E cá entre nós, gente, dá problema, hein? Quase nada. Ele é remunerado, só que a gente vê nele que ele é integral. Por que integral? Mas como é que é ser integral? Beleza, eu entendi que nós temos uma missão. A gente sabe que, vocês entenderam que nós temos uma missão como igreja, amém? Glória a Deus. Mas beleza, eu preciso ser integral nessa obra. Mas como? O que é ser integral? De manhã eu usei uma ilustração, eu vou usar de novo. Como aqui em cima não tem trigo, dá o copo de novo, Fabinho. Glória a Deus. Gente, dentro do ramo profissional que eu atuo, que é a panificação, tem uma moagem de trigo que vai explicar bem certinho o que significa ser integral. Quando a gente faz a moagem do trigo, o grão é colhido, é levado para grandes silos, é umidificado e depois esse grão vai para a moagem. A moagem acontece em 2 grandes cilindros, todo ele corrugado, e esse grão ele entra dentro desses 2 cilindros e a moagem começa de dentro para fora. Começa a se pegar de dentro do grão aquela parte branca que a gente chama de endosperma, que é a farinha branca que a senhora faz o pão para o seu maridão. Pronto, essa ali é a parte do endosperma do grão. Então esse grão começa de dentro para fora a sair a parte branca. E como a gente tem diferentes públicos de transformação, a gente tem grandes indústrias de massa, a gente tem grandes indústrias de panificação, cada
moagem é destinada a uma transformação específica. Massa fresca, aquele macarrão refrigerado. Se alguém quiser fazer macarrão e convidar a gente vai. Aquele macarrão é feito com uma farinha. Panificação é geralmente feito com farinha residual. Agora, a farinha de trigo integral, sabe o que significa? Que o grão todinho é moído e colocado no saco. É inteiro. Dificilmente um trigo integral vai ser aditivado. Se você quer um pão integral bem maciozinho, 90% que não é farinha integral. Geralmente eles dão uma mesclada, colocam um pouco de branco, um pouco de fibra, aí você vai lá, eu estou saudável. Mentira, tá nada. Está sendo enganado. Quando a gente fala de integral, é inteiro. Para que a gente faça parte dessa missão de salvação, é necessário que isso seja por inteiro. 99% para Deus é igual a 0%. Se você veio nessa noite disposto a dar 99,99999999 e vai quase o número pi de noves, é como se fosse 0% para Deus. Porque ou você dá tudo, como as canções que a gente acabou de cantar, eu me rendo. Você prestou atenção no que você cantou? Eu me rendo para conhecer-te mais. Para conhecer-te mais, eu me rendo. Isso vai exigir de você integralidade. Tu entende como é que é diferente a questão da remuneração por ser integral? Todo cristão que é cristão, ele é integral. Se você não é integral, é porque você ainda está com reservas. E o Espírito Santo vai ali. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai te quebrar. Vai te moer, como trigo. Geralmente a gente associa o ser integral com a remuneração, e a gente precisa segregar isso, a gente precisa mudar isso. A responsabilidade de sermos integrais na obra é minha e sua. A diferença, o pastor Diego é integral servindo à igreja. Eu também devo ser integral fazendo pão, mas eu tenho que ser integral na obra. Um exemplo que eu dei de manhã e exemplifica isso. Eu tenho uma Dona Fátima, a gente chama Osmarina Fátima, o resto do nome não lembro. Ela é encarregada da padaria da loja de Araguá. Esse dia ela mandou uma mensagem de Elcio, tudo bem, bom dia, tudo certo? Estou implantando um negócio novo na padaria. Eu falei, lá vem. Ela falou, todo dia de manhã eu oro pela padaria. Aí ela fala, oro pelo Senhor, oro pelos donos do mercado. E como se não bastasse, ela chama os funcionários que não são cristãos. Vem cá, gente, quero orar com vocês. Vem cá. A gente vai orar aqui pelo seu Gedielson, a gente vai orar pelo seu Joel, a gente vai orar pelo nosso dia. Como se não bastasse, ela coloca eles para orar também. Que maravilha. E o povo que não é crente lá orando pelo seu Gedielson, pelo dia de trabalho, para que seja produtivo. E como Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Por causa de uma crente integral naquele lugar. Foi a única funcionária naquele mercado que eu vi o dono chegar no final do ano. Ele me chamou e falou, Gedielson, eu quero que você vá no mercado, pegue tudo que você achar necessário e faça uma linda cesta, porque ela foi a funcionária do ano desse mercado. Você está entendendo como é que é ser integral? Você é integral, meu filho. Você é integral. Aonde você está, você tem sido um missionário integral? Ou tem sido um missionário? As pessoas, não, tem uns crentes 007 que é só Jesus na causa, né? O nome do trabalho, ninguém sabe que eu sou crente, cara. Meu Deus, se alguém souber, estou lascado, vão me zoar. Você tem sido integral. E pasme, essa senhora lá paga um preço danado por fazer aquilo lá, viu? Volta e meia na semana ela manda mensagem de Elson, ora por mim que eu não estou legal. Ora por mim que a retaliação está forte. E a gente fica compartilhando a palavra. Eu falei, mantenha firme, se mantenha na missão. Eu digo para ela, Deus colocou a gente aqui com um propósito. A gente vai ver esse mercado todinho ainda orando, de manhã cedo, rendido aos pés de Jesus nesse lugar. Eu creio nisso, irmãos. Através de um missionário integral. Imagina se todos nós fôssemos de fato missionários integrais.
Imagina se de fato nós fôssemos nos nossos locais de trabalho, nas nossas escolas, e dessemos a cara a tapa e o peito aberto e dizer: gente, vem cá, eu quero orar com vocês. Não, vem cá, eu quero orar com vocês. Deus não nos deu espírito de covardia, como disse Paulo a Timóteo. Nós precisamos entender que para fazer parte dessa missão, isso vai exigir de nós integralidade. Não existe margem para que essa missão seja feita apenas em partes. Você vir para a igreja pensando em destinar apenas parte da sua vida a essa missão é perca de tempo. É melhor você ficar no mundo e viver no mundo de maneira integral. É melhor. É o morno, né? Que diz lá em Apocalipse. Não é Apocalipse para mim? Fala. Porque você é morno. Você não vive nem no mundo com integralidade, nem na minha casa, nem a vida comigo, nem a comunhão comigo. Então, essa missão exige que nós sejamos missionários integrais, que nos envolve em cada parte do nosso dia, cada parte da nossa existência, cada parte do nosso dia a dia. Nós precisamos respirar essa missão. Pomerode vai ser salva a partir do momento em que os crentes dessa cidade respirarem essa missão e serem missionários integrais. Cada momento do nosso dia se torna oportunidade para falar do amor de Deus. Cada momento do dia é hora para colocarmos em prática a missão. Cada hora e lugar que estivermos será lugar para sermos um missionário integral. É uma oportunidade do dia para você orar por uma pessoa, é para você abraçar o seu inimigo, para você não xingar o cidadão no trânsito, para você ser calmo quando as pessoas vão exigir de você explodirem. E você testemunhar do evangelho que transforma nessa vida, e você testemunhar de um evangelho que quer salvar aquela pessoa para a eternidade. Não esqueça essa palavra, eternidade. Eterno. Para terminar, eu gostaria de compartilhar mais um texto com vocês, que se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, assim: seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude conhecimento, domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 28 é explícito quando Jesus fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, nós somos agraciados porque, além de nós recebermos essa missão, o Deus, o dono dessa missão, Ele vai com a gente. Como a gente cantou antes, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Você não é missionário sozinho. O Deus da missão está com você. Ele te fortalece, Ele te dá as ferramentas, Ele te dá a força, Ele te dá o que você precisa, como esse texto diz ali. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. A pergunta que nós fazemos para nós mesmos, e a pergunta que a gente tem que fazer para nós no decorrer dessa semana é: tenho sido eu um missionário integral? Você entendeu de que ser missionário não é tarefa exclusiva para missionários de transculturais, de outras culturas, outros países viajar? Não é necessário. Ser missionário
Todo crente é. Todo cristão deve ser. Uma vez que você faz parte da igreja de Cristo, que você recebe essa graça, que a graça te encontra, te resgata, como a gente canta aquela canção, me abraçou com as mãos que fizeram os céus, me tirou da lama, me colocou sobre a rocha. À medida que a graça te encontra, te resgata, te faz novas todas as coisas, a partir desse momento, se você não é missionário, você é impelido pelo Espírito Santo a fazer missão, porque você vai querer ver que outras pessoas sejam alcançadas por essa graça, sejam alcançadas por esse amor. O mundo precisa de gente que ama, e o amor verdadeiro que vem do Pai, porque Ele é amor. O mundo precisa ser amado, as pessoas ao teu redor precisam ser amadas, e quem vai amá-las de maneira perfeita? Deus, através da pessoa de Cristo, e elas precisam ouvir através de você. À medida que a graça te encontra, te resgata, você também se torna um missionário. Se você ainda não se tornou missionário, talvez a graça ainda não tenha te alcançado. Clame por isso. Creio de fato que se você está aqui nessa noite, é porque a graça te alcançou. Porque, queridos, em nós não há nada de bom que possa fazer a gente se achegar a Deus. Em nós não há nada de bom que possa fazer com que Deus possa olhar para nós e ver, tem um resquício de coisa boa ali. Não existe. O pecado nos manchou de tal forma que, se não fosse Cristo naquela cruz, nós estaríamos eternamente perdidos. Mas por meio de Cristo nós temos salvação. Por meio de Cristo nós temos vida eterna. Por meio de Cristo nós nos tornamos missionários. Por meio de Cristo a gente prega essa missão. Por meio de Cristo a gente faz missão. Por meio de Cristo a gente prega essa boa nova. A gente prega de que o reino está chegando, e de que existe vida eterna e condenação eterna. Coloque-se de pé. Você tem sido missionário integral? Você entendeu que essa missão é sua? Você entendeu que se você faz parte da igreja, você tem uma missão? Você entendeu o que é ser integral? O que você vai fazer com o que Deus falou no teu coração? É você olhar para si e pedir para o Espírito Santo te ler nessa noite, assim, dizer que eu tenho sido missionário integral. Eu tenho sido missionário integral, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido por inteiro nesse lugar. Eu tenho sido de fato missionário, eu tenho falado dessa boa nova, eu tenho sido indiferente. Gente, as pessoas estão morrendo, indo para o inferno para viver a eternidade longe de Deus. As pessoas estão morrendo ao nosso lado e nós estamos indiferentes quando elas vão ficar eternamente longe do nosso Senhor Jesus. E nós andamos tão preocupados com coisa pequena nessa vida. Deus sim quer que você tenha uma vida maravilhosa nesse lugar. Ele quer que você tenha uma linda casa, um lindo carro, confortável, uma vida boa, carne boa para comer. Mas Ele quer que o teu coração seja íntegro nessa missão de salvação. Porque as pessoas estão numa casa boa, num carro bom, de barriga cheia, indo para o inferno. Nós precisamos, como igreja, acordar. A gente sonha em ser uma igreja que alcançou 1% dessa cidade. 1%. E é um parto. É um parto para a gente absorver essa missão. Você sabe, você sabe o que é, gente? Tem gente morrendo sem Jesus. Tem gente morrendo sem Jesus. E a gente tem falhado em ser um missionário integral. A gente precisa clamar por graça e misericórdia e perdão. Baixe sua cabeça. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro
Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Qual a tua resposta nessa noite? E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Você é filho? Declare isso. Pôs um anel em meu e tirou toda a covardia que podia te impedir de pregar esse evangelho. Novas sandálias pra suportar o meeting. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Senhor, ouve a nossa oração. E me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Lucas capítulo 9, versículo 62 diz assim, 62 diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E eu queria orar nessa noite com você, de que já colocou a mão no arado, mas tem olhado para trás. Você que sabe da missão que Deus colocou à igreja, você faz parte disso. Você colocou a mão no arado, mas tem olhado para trás. Tem olhado muito para essa vida. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Se não quiser, pode ficar no seu lugar. Agora, você que tem olhado para trás, você que tem abandonado essa missão, você que não tem absorvido essa missão, você que tem falhado como ser um missionário integral, eu quero orar com você. Para que é o mesmo que Paulo falou para Timóteo, para que você mantenha viva a chama do que Deus te chamou. Porque para o que Deus te chamou é muito grande. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus,
caindo, correntes estão sendo quebradas. Oh Deus, nós te adoramos e te louvamos, Pai, porque se hoje a gente pode fazer parte dessa missão é porque o Senhor nos resgatou. É porque o Senhor nos encontrou, Pai, sujos dos nossos pecados, sujos no lamaçal do pecado que a gente vivia. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos lavou. E o Senhor nos faz hoje missionários. E nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, na certeza de que somos missionários integrais. Pai, nessa noite receba a nossa integralidade, receba o nosso todo. A gente se rende ao Senhor, sem reservas. Como nós cantamos, Deus, a gente não tem medo mais de expor as nossas fraquezas e falhas, porque o Senhor é nosso amigo. Faz de nós missionários integrais, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, para que essa cidade seja impactada por esse evangelho de salvação, e que a gente não fique mais indiferente com as pessoas que estão morrendo sem o Senhor. Perdoa-nos, 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 porque muitas vezes nós nos negligenciamos e fomos covardes. Mas que nessa noite o Senhor possa nos revestir com uma coragem vinda do Senhor. Reveste-nos com Tua coragem, com Teu Espírito Santo, para que a gente transporte da Tua presença. Faz de nós homens e mulheres, Senhor Jesus, corajosos na Tua presença, missionários. Que onde quer que nós estejamos, a gente pregue da Tua palavra, pregue do Teu amor.